Boa tarde. O Trilhas da Democracia desse domingo dialoga com o professor titular sênior de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Armando Boito Júnior, sobre as fissuras do campo político bolsonarista, a partir de uma rigorosa análise das movimentações das classes sociais, das frações das classes sociais, na verdade, no decorrer dos últimos 10 anos. Não é? Professor Boito, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao Trilhas. Muito obrigado, Mondaini. Para mim é um prazer conversar com você, com o Normando, sobre um assunto bastante importante, né, do ponto de vista analítico e do ponto de vista prático, né? Como sempre, na condução do programa, conto com a participação do companheiro Normando Rodrigues, assessor jurídico do movimento sindical cultista. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. É um grande prazer receber o professor Boito e queria registrar que sou leitor do professor há bastante tempo, né, desde de idos do meu mestrado. E muito obrigado desde já, tanto pelo seu comparecimento como pelo conteúdo das suas intervenções. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de exibir a capa do livro Instabilidade e Crise na Política Brasileira, Eilo, recém-lançado pela Lutas Anticapital, com a organização do Armando Boito Júnior, de Danilo Henrique Marcuchelli e da Nathalie Guillon, numa iniciativa da Rede Pulanças Brasil. Em breve nós teremos aqui um programa especial com possivelmente os organizadores do livro, mas não poderia deixar de, nesse momento, fazer a divulgação da capa do livro. Talvez o professor Boito faça alguma referência a ele na sua primeira intervenção. Boito, eu venho acompanhando os teus artigos de maneira geral, né, mas em particular os artigos que você vem publicando na Terra é Redonda, no site A Terra é Redonda, até agora uma trilogia, desde os fins de abril do ano passado, desde fins de abril de 2024, sobre exatamente as fissuras do campo bolsonarista. No primeiro, você procura destrinchar os posicionamentos de classe e frações de classe nas suas relações com o bolsonarismo. No segundo, você procura relacionar tais classes e frações de classe à época com políticos da extrema-direita. Eu falo a época porque, além de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, que continuam aí nas trilhas autoritárias, não nas trilhas da democracia, você também faz referência a Pablo Marçal, que na época concorria, né, eleitoralmente, né, era uma figura que estava na disputa política. E agora, nesse terceiro artigo, que saiu no dia 5 de agosto, você afirma que, abro aspas, é preciso levar a sério a ideia de que o movimento neofascista, estrito sensu, não é um movimento burguês, fecha aspas. Para isso, você se utiliza de uma cuidadosa observação das disputas de classe no Brasil atual e da inspiração de marxistas que se defrontaram com o fenômeno fascista, seja no momento da sua ascensão, né, autores clássicos, quando o fascismo clássico surgiu, do campo marxista, como Gramsci, Togliatti, Trotsky, Guérin, e também de pesquisadores do fascismo, como Nico Poulantzas, né, autores pelos quais eu tenho um grande apreço, né, e que viam o comportamento do fascismo como instrumento rebelde da burguesia. Boito, eu te pediria, nesse
nesse início de programa, que você compartilhasse com a nossa audiência essas análises que levam em consideração as classes sociais e não apenas personalidades políticas, né? Como vem sido uma praxe nas análises da mídia tradicional, né? Que procuram reduzir as análises do bolsonarismo apenas ao clã Bolsonaro, à família Bolsonaro e os seus interesses, né, familiares. Então, eu te pediria que compartilhasse essa análise com a nossa audiência. Por favor, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você bem entender. Obrigado, Mondaini. Eu gostaria de destacar para aqueles que nos acompanham e para os colegas com os quais vou conversar hoje, que existe aí uma orientação teórica que eu mobilizo, né, que eu utilizo, e que consiste em destacar que você tem a cena política, onde atuam os partidos, as personalidades políticas que dirigem e integram esses partidos, mas o processo político não se resume a essa cena. Na verdade, essa é a parte mais visível de um todo mais amplo. E sequer é a parte mais importante, né? Porque você tem uma espécie de, vou usar aqui uma metáfora, você tem uma espécie de uma infraestrutura dessa cena política, que são interesses sociais, ideologias, são interesses e ideologias de diferentes segmentos sociais. Uso o segmento social num sentido bem amplo. Pode ser uma classe social, pode ser uma fração de classe social, mas então você tem interesses e ideologias de segmentos sociais que constituem uma espécie de infraestrutura dessa cena. Então, o conflito desses interesses e dessas ideologias que estão vinculadas a esses interesses é o conflito entre esses interesses que é o principal motor do processo político. A cena política, os partidos, as lideranças políticas, não são meros reflexos desse processo infraestrutural, não. Eles têm uma participação ativa. O partido não só defende o interesse de um determinado segmento, como organiza esse segmento. Ele tem um papel ativo, ele pensa estrategicamente, né? Então ele acrescenta algo ao processo. Mas quando você faz a análise, você tem que ir além dessa cena política e detectar aqueles conflitos que se passam muitas vezes fora da vista do grande público, mas que é o motor principal do processo político. Não sei se fui suficientemente claro ao tentar ser breve, não é? Então, eu usei essa ideia mais geral, que é uma ideia fundamental da teoria política marxista, não é? Usei essa ideia mais geral para tratar do campo político neofascista, não é? Você tem um movimento neofascista e tem algo mais amplo, que é o campo político, que se estruturou em torno desse movimento, e você tem que detectar quais são os interesses que unificam esse campo e se esses interesses são convergentes a despeito de conflitos ou se eles são homogêneos, idênticos para todo o campo, não é? Você tem que entrar lá e destrinchar isso. Eu acho que tem uma percepção muito impressionista, não é? O campo fascista, neofascista, ou a extrema-direita, como geralmente dizem, é conservadora, defende a família patriarcal. Ora, isso é muito importante para um dos segmentos que compõe o campo, mas eu tenho plena certeza que, para aquilo que hoje é chamado Faria Lima, né? Para Faria Lima, que nada mais que é
o segmento internacionalizado do capital financeiro no Brasil, para essa gente. Eles podem, na vida privada, se fizéssemos uma pesquisa, eu acho que o resultado, é uma hipótese, daria que a maioria lá é machista, eventualmente racista, homofóbico. Podemos encontrar tudo isso lá. Mas não é a partir desses valores que eles avaliam o governo, se vão apoiar ou vão se opor ao governo. O problema fundamental deles é a política monetária e fiscal. São as tão propaladas contas públicas. Agora, se você for numa igreja pentecostal na periferia, e ao dizer isso, eu estou pegando 2 exemplos, são os 2 segmentos extremos do campo político neofascista. A Faria Lima, que é o segmento internacionalizado do capital financeiro e que dirige esse campo, embora não tenha sido a Faria Lima que construiu o movimento fascista, e no outro extremo você pode pegar os moradores de periferia que aderiram às igrejas pentecostais. Para eles, é muito importante a defesa da família patriarcal, por motivos pelos quais poderíamos discutir aqui, né? Por que dão tanta importância na defesa da família patriarcal? Para eles é esse o ponto. Daí decorre a homofobia, o machismo, não é? Eles vão dar muita importância a isso na avaliação do governo. E, pelo contrário, o superávit primário para eles não tem essa importância que tem para a Faria Lima. Ao contrário, há pesquisas que mostram que eles tendem a apoiar investimentos públicos no bem-estar social da população trabalhadora, né? Então, aí você já percebe instaurado uma divergência entre o topo e a base do movimento. Essa divergência impede que permaneçam unidos? Não. Principalmente, em primeiro lugar e acima de tudo, porque possuem um inimigo comum, que é o que eles chamam de comunismo, petismo. Por que o inimigo é comum? O inimigo é comum porque o PT tem nas suas fileiras e no seu programa ideias democráticas e modernizadoras referente a costumes, não é? Que se choca com o ideal da família patriarcal tradicional, dá licença. E porque o PT quer fazer, os governos petistas pretendem fazer investimentos públicos para reduzir a pobreza, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, e isso se choca com a Faria Lima. Então, eles têm o mesmo inimigo, estão juntos, vamos lá. Mas não quer dizer que vão estar sempre juntos, e principalmente com mudanças na conjuntura, até essa unidade pode ser abalada. Então, a gente podia multiplicar, aprofundar e detalhar mais essa análise, tentando mostrar de que maneira que essa coisa se dá, considerando os vários segmentos sociais que integram o campo neofascista, né? E eu queria dizer o seguinte, isso é um tipo de análise que se aplica também ao campo político que apoia os governos do PT. Não estou aqui fazendo nenhuma aproximação entre o campo neofascista e aproximação ética, aproximação política entre esses 2 campos, obviamente. Mas eu digo a mesma metodologia que consiste em detectar e distinguir as classes, as frações de classes, os diferentes segmentos sociais que integram um determinado campo político, também pode ser aplicada para os governos do PT, né? Se você pegar os governos do PT, por exemplo, sempre colocaram juntos, né, segmentos populares com reivindicações diferenciadas, né? Ou então reivindicações de segmentos populares, por exemplo, do movimento sindical, reivindicações como redução da jornada de trabalho, recuperação real do salário mínimo. Vamos pegar essas 2 reivindicações,
que são históricas no movimento sindical e que uma delas foi atendida pelos governos do PT. E, de outro lado, o campo político que apoiava e apoia os governos petistas comportava e comporta na sua cúpula um segmento da burguesia brasileira, que é uma fração dessa classe social, que eu denomino grande burguesia interna, é aquela que não está completamente enfeudada pelo capital imperialista, mas tampouco é uma burguesia nacional e anti-imperialista, ela não é isso. Ela aspira que o capital estrangeiro invista aqui, mas ela quer impor limites a esse investimento de modo a preservar o lugar dela no capitalismo dependente brasileiro. Então, essa grande burguesia industrial, por exemplo, a burguesia industrial paulista, que agora está oscilando, né, entre o Josué Gomes da Silva, que representa essa grande burguesia interna, e que, inclusive, a Fiesp, que se encontra sob direção dele, se opôs publicamente, de maneira solene, à candidatura Jair Bolsonaro em 2022, através de um documento oficial da Fiesp, não era a pessoa do Josué Gomes da Silva, não. Lançaram um documento em defesa da democracia que era uma pancada na candidatura do Bolsonaro. Não é? E por tabela, estavam apoiando a candidatura Lula, como de fato apoiaram. Mas a Fiesp oscila, porque tem a outra ala, a ala do Paulo Scaff, não é? Apoiada principalmente no médio capital. O Paulo Scaff descobriu esse filão na crise do impeachment, posso falar sobre isso mais à frente, e que tende a se aproximou do campo neofascista. Né? Mas, então, deixando de lado essa oscilação, o fato é que, entre essa grande burguesia interna, representado, por exemplo, pela... Vou citar um segmento muito importante, né? As grandes construtoras nacionais, Camargo e Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, não é? Que foram bombardeadas pela Lava Jato, com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e por interesses econômicos do capital financeiro internacional, sim, senhor, também podemos conversar mais sobre isso. Mas entre essa burguesia que apoiou os governos do PT e essas demandas sindicais, você tem aí uma divergência, uma fissura. Essa fissura levou a uma divisão na crise do impeachment, porque o sindicalismo veio recuperando cada vez mais terreno e começou a incomodar, né? Incomodar o conjunto da burguesia. É a época em que a imprensa vocalizou muito aquela ideia de que não era aceitável um aumento real do salário mínimo acima do aumento da produtividade. Ou então que a vinculação do aumento do salário mínimo ao aumento das pensões de aposentadoria ia estourar o Estado. Então, começa a surgir aquilo que era uma fissura e que aparecia pontualmente em diferentes momentos e temas, se torna um racha importante. O conjunto da grande burguesia, não é verdade que o conjunto da grande burguesia interna tenha abandonado o governo Dilma, não. Os grandes bancos nacionais, que têm divergências importantes com a Faria Lima, eu costumo, assim, para ficar na metonímia, né? Se dá para falar Faria Lima, então vamos falar Paulista, Avenida Paulista. A Avenida Paulista, que na verdade é a FEBRABAN, eu digo Avenida Paulista porque estão lá os institutos culturais, as sedes desses grandes bancos nacionais. Né? Então, a FEBRABAN de um lado e aquelas associações da Faria Lima de outro. Né? Então, os grandes bancos nacionais eles foram contra o impeachment da Dilma. O diretor do Banco Itaú, em fevereiro de 2016,
um mês antes da votação do impeachment, um mês e meio, deu palestra na USP se posicionando claramente, de modo contundente, contra a proposta do impeachment. Né? Professor Boito, só um minuto. Normando, você está sentindo também um congelamento do vídeo do não, professor Boito? Para mim está fluindo. Não, por favor. Então, eu estava dando esse exemplo do campo político petista, que apoiou os governos do PT, por dois motivos. Primeiro, para mostrar, digamos assim, a aplicação mais geral desse método ao qual eu me referia. Mas, segundo, para mostrar um caso em que uma frente política que ia da grande burguesia interna até trabalhadores assalariados, passando pela baixa classe média, pelo movimento quilombola, camponês, tudo estava junto nesse grande campo. Como numa conjuntura determinada, em decorrência de circunstâncias determinadas, levou o racha. Bom, embora não tenha sido o conjunto da grande burguesia interna que passou para o campo oposicionista, segmentos importantes da grande burguesia interna passaram. E essa divergência no interior da frente jogou um papel importante. Então tem que ter uma visão mais histórica. Hoje o bolsonarismo está, antes de tudo, unido. E o agronegócio, Boito? Será que que parecia ter migrado para o campo bolsonarista quase de maneira completa, após as sanções políticas impostas pelo Trump, as tarifas de 50% e as pressões para que a China não comprasse mais, não venha comprar mais a soja produzida no Brasil. Isso pode acarretar, já está acarretando um embaralhamento dessas cartas, dos posicionamentos de setores do agronegócio? O negócio é o seguinte: para falar do agronegócio, seria necessário fazer algumas distinções básicas. Né? Existe uma diferença muito grande entre os proprietários de terra, que são aqueles que criam o gado, plantam a soja ou plantam o café. De um lado, essa fração da classe dominante, que a gente poderia denominar mais burguesia agrária, num sentido estrito, e, de outro lado, os grandes grupos econômicos que fornecem insumos, sementes para a produção agropecuária, e, de outro lado, vamos dizer assim, a montante da produção entram com insumo, com semente, com agrotóxico, para que essa produção se realize, e a jusante dessa mesma produção vem para, eventualmente, beneficiar a soja, o café, a carne, e principalmente para exportar. Né? Esses dois segmentos têm interesses bem divergentes. Não é? Aquele Nabihan, eu não sei como pronuncia o nome, que foi secretário da reforma de política agrária do Jair Bolsonaro, Nabihan Garcia, ele é presidente da União Democrática Ruralista, que é um dos mais tradicionais e reacionários movimento de proprietários de terra do Brasil, criado como uma espécie de resposta ao MST no final da década de 80. Né? Esses dois segmentos, então, vamos dizer assim, o proprietário de terra estrito senso, mas os grandes grupos... E que já foi presidido pelo atual governador de Goiás, nos idos dos anos 80, tendo inclusive se lançado candidato à presidência da República em 1989. Mas, por favor, professor. Não, é isso, você bem lembrado, o Ronaldo Caiado foi presidente da UDR. Então, você tem essa distinção no interior do agronegócio. Todo mundo, muita gente a gente conhece, aparece muito no jornal, a Friboi, né, dos irmãos Wesley. Você falar da Friboi para criador de gado
no Mato Grosso, no Pantanal, ou aqui na região do Triângulo Mineiro, é a mesma coisa que falar do diabo. É a mesma coisa que falar do diabo. Por quê? Porque a Friboi impõe o preço que ela quer, ela tem uma condição, o termo técnico é monopsônio, né? Ela é a única compradora, não é o monopólio. O monopólio é a exclusividade da venda, né? O monopsônio é a exclusividade da compra. Ela tem exclusividade da compra, ela paga, exagerando, o preço que ela quiser pagar. Então, tem uma revolta muito grande dos proprietários de terra com esses grandes grupos. Então, há contradições lá dentro. Aí vamos, então, refazer a pergunta. Como cada um desses segmentos está reagindo, né? Olha, eu lembraria o seguinte, a cúspide do agronegócio, que são as grandes trading, os que beneficiam a produção, vou citar uma associação, a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria do Óleo Vegetal, mais ou menos isso. No setor é a maior e mais importante. Ela rompeu com o governo Bolsonaro. Ela rompeu. Ela se aproximou do campo do Lula na campanha de 22. A mesma coisa com a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Agora, se você pegar a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, aí é diferente, aí estão firmes com o Bolsonaro, né? Estão firmes com o Bolsonaro. Então, se alguma coisa eu gostaria que ficasse bem clara nessa nossa conversa, para que aqueles que nos assistam, estejam nos assistindo, fiquem como elemento de reflexão, guardem como elemento de reflexão para usar ou mesmo para contestar, mas esse ponto é um ponto que eu considero importante, é essa necessidade de distinguir, de buscar a contradição, de buscar o que há de diferente naquilo que é aparentemente homogêneo, né? Foi esse exercício que eu fiz analisando o campo neofascista. Eu posso falar uma coisinha sobre alguma coisa? É o seguinte, porque o Marco Mondaini se referiu ao que eu cito Gramsci, vários outros, né? Porque eu gosto particularmente de lembrar o Gramsci. Tem um livro que não foi publicado no Brasil. O italiano que organizou esse livro, se não me falha a memória, se chama Santarelli, é Gramsci sobre o fascismo. E aí ele reuniu todos os textos do final da década de 1910, começo da década de 20, que o Gramsci escreveu sobre o fascismo. É uma coisa muito interessante de ler e estudar para obter informações, mas principalmente para tirar algumas lições teóricas e políticas daquele material, né? É admirável, porque, bom, primeiro o Gramsci era bem jovem ainda, né? E estava lá no calor da hora, no meio do redemoinho, e ele consegue enxergar longe, né? Comete erros. Ele insiste na ideia das distinções no interior do movimento fascista, a tal ponto que ele dizia, tem um fascismo rural, que é o fascismo dos proprietários de terra da Lombardia, do Vêneto, da Emília-Romanha, que é mais radical, mais militarizado, mais repressivo, mais violento, mas tem um fascismo urbano, que é pequeno burguês. Aliás, o Gramsci fala pequeno burguês e de classe média. É interessante, porque o Trotsky, o próprio Daniel Guérin, todos vão falar só em pequena burguesia. O Gramsci não, ele fala classe média, ele fala pequeno burguês e classe média. Às vezes ele fala pequeno burguês e empregados, que não são propriamente operários, né? É isso que ele está querendo dizer. Então ele mostra as diferenças de interesse, de disposição ideológica entre proprietários de terra e essas camadas urbanas intermediárias, e ao mostrar isso, ele até prevê que o movimento fascista ia rachar o meio. Ele errou na previsão, na análise prospectiva, mas eu acho que o método dele estava correto, e ele percebeu diferenças reais. Não teve a consequência que ele imaginou que pudesse ter, mas ele
E a coisa, o Gramsci insiste nessa ideia. Eu acho muito fantástico assim, o sujeito, assim, no calor da hora, ver tudo aquilo com tanta clareza, sabe? E alguém poderá imaginar, mas que pesquisa empírica que ele tinha para afirmar isso, né? Seria um mero ensaísmo de marxista, né? Não, ele tinha um material empírico riquíssimo, porque ele era dirigente do partido, inicialmente no Partido Socialista Italiano, depois no Partido Comunista Italiano, e, evidentemente, cada congresso do partido era um levantamento empírico riquíssimo e amplo sobre a situação social na Itália, né? Ele sabia mais do que ninguém que segmento social fazia parte, que segmento social combatia, que segmento social era neutro diante do movimento fascista, porque recebiam delegados da Sicília até a Lombardia, né, para participarem dos congressos, né? Ele tinha informação empírica variada e riquíssima, não é? Então ele destaca o seguinte: tem uma frase dele num dos artigos que ele escreveu, de 1920, se não me falha a memória, no Ordine Novo, que era um jornal do qual ele foi um dos fundadores, né? Ele escreveu o seguinte: ele falou, a burguesia entendeu, porque ele afirma, né, que o movimento fascista é um movimento pequeno burguês, de classe média e de proprietários de terra. E ele afirma, a burguesia imaginou que, para derrotar o movimento operário, ela podia converter o fascismo num instrumento dócil. Mas assim, ele usa uma palavra que seria assim que foi, como dizer isso? Assim que foi disparado o gatilho, esse movimento começou a andar por conta própria. E agora apronta coisas sobre a qual a burguesia não tem controle. Eu acho que um fenômeno parecido está ocorrendo no Brasil. Enquanto toda a burguesia, diante do tarifaço de Trump, eu não conheço. Veja bem, nós estamos agora no calor da hora, nenhum de nós é Antônio Gramsci, então tem que ser dito com cuidado. Mas, por tudo que eu vi, não conheço nenhuma associação patronal que tenha pedido algo diferente de negociação. O que significava negociação? Negociação comercial. Tarifa por tarifa, produto por produto. Ver onde é possível introduzir uma exceção, onde é possível reduzir a taxa, onde é possível adiar a aplicação. Foi isso que a burguesia pediu em uníssono. Estou falando não só a imprensa burguesa, as associações patronais fizeram assim. Ora, o que fizeram as lideranças do movimento fascista? Denunciaram isso o tempo todo como uma traição. O Eduardo Bolsonaro é a figura mais destacada, mas não foi o único. Como uma traição, que não era para ocorrer nenhuma negociação comercial, o que era para dizer o seguinte: é 880. Ou suspende o processo contra o Bolsonaro ou aprova o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, ou os 50% vai ser aplicado. Era essa a posição do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, acho que muitos daqui devem ter visto, chegou a comparar o tarifaço com a bomba de Hiroshima. Ele falou, quando foi lançada a bomba de Hiroshima, se o Japão tivesse encerrado a conversa ali, não teria tido, e se rendido incondicionalmente, não teria tido a bomba de Nagasaki. Então, o Trump agora está dando 50%. É melhor nós suspendermos o processo contra o Bolsonaro, senão vai vir um tarifaço Nagasaki agora. Muito a gente pode escutar. Exatamente isso. Então, perdão, Marcos, só para concluir o pensamento. Há aí
um atrito, um afastamento evidente entre, de um lado, o movimento fascista, que, repito, não é burguês, e, de outro lado, o conjunto da burguesia. Isso significa que romperam definitivamente, que agora a burguesia vai se voltar contra o fascismo? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que temos um divórcio. Qual vai ser a profundidade e qual será a consequência disso, nós ainda não sabemos, mas temos de estar de olhos bem abertos para esse ponto. Né? É isso. Diga, Marco. Normando, por favor. Não, professor, gostaria de sua análise sobre, dentro dessa ótica de afastamento entre o movimento fascista e o empresariado, né, entre os atores econômicos, chamar a atenção e pedir sua análise para determinado aspecto. No mesmo dia, né, em que se divulgam as medidas do governo paliativas contra o boicote econômico de Washington, né, com linha de crédito, com fomento, com postergação de cobrança de impostos, aparece o governador de São Paulo, integrante, né, figura de proa do movimento fascista fora os Bolsonaro, defendendo que o avião está num péssimo rumo e é necessário trocar o piloto, né? Ou seja, defendendo a derrubada do presidente Lula, né? E o fez abertamente. E nesse mesmo dia, né, poucos dias antes talvez, ganha força, mencionado pelo senhor, a figura da candidatura do Paulo Scaff, né, como representante mais próximo do fascismo dentro do empresariado. Claro que existem essas contradições, e a AproSoja, por exemplo, também mencionada pelo professor, ela, há pouco tempo eu vi uma análise que era bastante curiosa, que dizia que a AproSoja tem o bolso em Pequim e a cabeça em Orlando, o que significa um divórcio entre ideologia e interesse, né? Mas, resumindo, a pergunta é: até que ponto a fala do governador Tarcísio tem estribo, tem amparo em setores do capital brasileiro? Deixa eu falar uma coisinha rápida sobre a AproSoja, o coração e o bolso. Do ponto de vista da política econômica, os governos do PT foram, e o atual é, muito mais favorável aos interesses econômicos do agro, dos fazendeiros especificamente, do que o foram Temer e Bolsonaro. Se você pegar o plano soja, o financiamento para a construção de silos, para estradas, quando é silos e plano safra, é tudo com subsídio, financiamento público, juros subsidiados. Eles receberam. O último plano safra do Lula é 40% maior do que aquele do Bolsonaro. Então, no plano da política econômica, o bolso estaria em contradição com a cabeça, não só porque o comprador é a China, mas também porque o Lula favoreceu mais com a política econômica aos proprietários de terra, não tenho dúvida disso, do que os governos neoliberais. O Fernando Henrique Cardoso, no governo dele, depois, se houver tempo, podemos conversar sobre isso e saber por quê, ele derrubou a agricultura lá embaixo. Foi o Lula que recuperou. Mas eu não aceito essa colocação, apesar de que com este exemplo ter reforçado a ideia, o que eu quero dizer é que não podemos ficar nisso, que seria nos prendermos a apenas uma face da moeda. Porque, de outro lado, os proprietários de terra estão privilegiando, nos últimos anos, expansão da fronteira agrícola e aquilo que eles denominam segurança jurídica. Para resumir e falar em português claro, eles querem uma repressão dura,
contra o movimento indígena, camponês, quilombola e ambientalista. Então, é isso que eles estão privilegiando. E isso está coerente com a ideologia deles, sim. Então, quando eles aderem ao fascismo, eles não estão traindo os seus interesses econômicos. Eles estão embarcando numa canoa que vai lhes dar um financiamento menor, etc. Tudo isso é verdade, mas eles estão garantindo aquilo que eles consideram que está sendo ameaçado e que é muito mais importante que o Plano Safra, que é a propriedade da terra. Você pode dizer, nossa, mas é um exagero, não existe o risco de uma reforma agrária ampla, radical no Brasil. Isso é o que nós achamos. Agora, eles não vão se guiar por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que eles acham. E é difícil dizer se somos nós ou somos eles que estariam certos com esses dois diferentes prognósticos. É difícil dizer. Então, o fato é esse, não acho que haja esse... Há uma contradição, na verdade é o seguinte, a posição política deles sacrifica interesses econômicos imediatos em benefício de interesses econômicos mais gerais e de longo prazo que eles consideram ameaçados. Então, não há apenas contradição entre a ideologia, o bolso e a cabeça, não. Em algum aspecto há conflito, mas em outro, que eles estão considerando mais importante, o que há é complementaridade, né? Mas aí você tinha perguntado, Normando, você tinha colocado uma questão que agora me fugiu. Sobre o Tarcísio e até que ponto ele tem fundamento, tem apoio econômico nos atores econômicos brasileiros de relevo. O Tarcísio de Freitas, o Marco Mondaini tinha se referido na apresentação que ele fez na abertura do programa. O meu segundo artigo naquela trilogia, no site A Terra é Redonda, eu falo um pouco das figuras políticas. É uma primeira tentativa, não é uma análise sistemática, são lá hipóteses, né? Então, eu penso que dessas figuras, vamos dizer assim, secundárias do bolsonarismo, tendo em vista que o Jair Bolsonaro ainda é a figura principal. Das figuras importantes que estão logo abaixo do Bolsonaro, considerando quem? Zema, Caiado, Tarcísio, vamos ficar com esses três, os três batalhando para serem candidatos aí à presidência, o Tarcísio é a figura mais importante, eu acho. Não só porque está no estado que tem o maior eleitorado, não só por isso, mas também porque você percebe que a imprensa burguesa está confiando mais no Tarcísio do que no Zema ou no Caiado, né? O Tarcísio ele é muito vinculado à Faria Lima, ou seja, as grandes corretoras que fazem uma espécie de intermediação do capital financeiro internacional com o mercado financeiro brasileiro, comprando câmbio, comprando títulos da dívida pública, comprando ações de empresa nas bolsas de valores. Para essa gente, quanto mais dólar for investido aqui, e esse capital andorinha, né, que entra e sai de uma estação do ano para outra, quanto mais houver essa circulação, a Faria Lima mais lucra, mais enriquece, mais vai para frente. Eles são uma espécie de representantes do capital financeiro internacional dentro da economia brasileira, embora sejam empresas, boa parte são empresas nacionais, né? Mas são umbilicalmente ligados a esse capital. A Faria Lima, que parece que ficou um tanto silente diante da crise do tarifaço, até porque ela nem é diretamente atingida, né? É o capital produtivo que é o mais atingido. A Faria Lima ela está em campanha, ela fez a campanha pelo Bolsonaro, destoando da Febraban, Bradesco, Itaú, que fizeram campanha pelo Lula, fizeram campanha nos termos aos quais me referi há pouco tempo atrás,
A Faria Lima fez campanha para o Bolsonaro em 2018, campanha para o Bolsonaro em 2022, e agora é o principal segmento que combate o governo Lula. Apesar de todas as concessões, que foram muitas, que o Haddad fez e faz a esse capital financeiro, eles nunca estão satisfeitos o suficiente. Estão sempre combatendo. E eu acho que o Tarcísio, aqui em São Paulo, como governador do Estado, ele vocaliza prioritariamente o interesse dessa gente, e basta ver que a palavra de ordem central do governo dele é privatização, né? Ele acabou de privatizar a Sabesp, que é a maior empresa de água e esgoto do país, né? E privatizou, já começou a dar problema. É uma operação arriscadíssima. Ele resolveu correr esse risco, porque, inclusive, eleitoralmente arriscada. Agora já ocorreram problemas graves, ele pode perder voto, mas ele viu que ele tinha que ele se apresentar como o político confiável desse segmento do capital financeiro. Então, quando o Tarcísio fala que o piloto do avião não é o indicado, eu acho que ele está vocalizando os interesses da Faria Lima, né? Então, tem segmento da burguesia. Foi bom também você falar, o Normando Rodrigues ter dito isso, porque eu acho que ele insistiu muito na ideia do conjunto da burguesia, quando falava do divórcio, né, com o movimento neofascista, e você apresentou criticamente esse fato. Eu acho que a crítica procede, porque tem um segmento da burguesia que está apostando no outro rumo, né? E poderão surgir, por isso que eu tomei muito cuidado, falei, não vamos imaginar que por causa disso a burguesia no seu conjunto vai querer detonar o movimento neofascista, não é assim, porque depende também, nós estamos ainda numa primeira etapa, vamos combinar, deixar isso claro, nós estamos numa primeira etapa de um processo que não vai ser uma corrida de 100 metros, vai ser uma maratona, né? Nessa primeira etapa, verificou-se esse divórcio. Mais para frente, como será? É muito importante agora esse plano que o Lula está lançando, né? Ele já colocou aí 30 bilhões de reais, um fundo de 30 bilhões de reais para realizar empréstimos, evidentemente, a juros subsidiados para as empresas atingidas pelo tarifaço. Está anunciando que vão realizar compras públicas de alimentos, de bebidas que possam ser distribuídas, por exemplo, na merenda escolar. Esse seria um filão muito importante, um neo-keynesianismo como resposta ao tarifaço, né? Comprar a produção para distribuir na rede escolar. Por exemplo, café, suco de laranja, carne, muita coisa, né? Frango, muita coisa. Mas eles estão amarrados porque eles aprovaram aquele arcabouço fiscal que ele limita muito a margem de manobra, né? Ele poderá recorrer a medidas extraordinárias, né, que o próprio arcabouço prevê, como recorreu no caso da enchente, da inundação do Rio Grande do Sul, como se poderia recorrer na época da pandemia, né? Não era o arcabouço, mas era o teto de gastos do Temer, né? Então, vai depender dos impactos desse tarifaço e da eficácia da resposta do governo Lula a esse tarifaço, tanto no plano imediato, que é do que trata esse pacote ao qual eu me referi, quanto no médio prazo, as manobras no plano internacional para tentar substituir mercados, o mercado americano por outros mercados, etc. Essa fissura entre o movimento neofascista e grande parte da burguesia poderá se aprofundar ou poderá desaparecer, dependendo desses diferentes vetores de força, né? De um lado o tarifaço, de outro lado a resposta do governo. É assim o processo político, né? Boito, faltam 10 minutos para a gente terminar esse trecho da democracia e eu gostaria de fazer duas perguntas e
apelar para a tua capacidade de síntese. Não existe fascismo sem liderança. Não é assim, a forte figura da personalidade política, o Führer, o Dutti, o mito, e elas não são tão facilmente substituíveis. Né? É possível imaginar um fascismo, um neofascismo brasileiro pós-Bolsonaro. É possível que um desses citados por você agora há pouco, né, Tarcísio, os 3 governadores que continuam aí na pista, né, Tarcísio, Zema, Caiado, possam substituir essa figura do mito no Brasil, de Bolsonaro. Essa é a primeira. E a segunda, a classe média tradicional do Sul e do Sudeste são casos perdidos, ou seja, não é mais possível contar com algum trabalho, como, por exemplo, o PT vem há muito tempo, né, dizendo da necessidade de se fazer um trabalho político junto às classes subalternas que foram capturadas pelas igrejas neopentecostais e pentecostais. A classe média tradicional, pelo contrário, é um caso perdido, ou seja, ela é quase atavicamente antipetista, entendida aí o antipetismo como, na verdade, o anticomunismo. Por favor, Boito. Marco, é o seguinte, é possível o neofascismo sem o Jair Messias Bolsonaro, sim. É possível, basta. Vou dar só um indicador de que isso é possível, né? Ou alguns indicadores. Primeiro, se trata de um movimento muito mobilizado, mais mobilizado nas ruas do que o campo progressista e a esquerda conseguem mobilizar. É muito mobilizado. É uma característica do fascismo. Ele é um movimento de massa. O Togliatti escrevia, né? A ditadura fascista é uma ditadura com base de massa. É uma ditadura reacionária com base de massa, né? Se referindo ao regime político. Não é como o populismo. Né? Por isso que, inclusive, não se pode chamar o bolsonarismo de populismo. Populismo é uma relação. Os segmentos sociais, sob o impacto da ideologia populista, eles não se organizam nem se mobilizam politicamente. Não fazem isso. O que aconteceu quando o Getúlio Vargas foi deposto e se suicidou? Houve 3 dias de quebra-quebra, Porto Alegre, Rio de Janeiro, etc. E quebra-quebra voltado contra empresas americanas, embaixadas americanas, jornais antivarguistas. Mas o quebra-quebra é ao mesmo tempo uma uma demonstração de ira e de fraqueza, porque ficou nisso. O Carlos Lacerda fugiu lá para a Bolívia, ficou lá alguns dias, voltou, estava tudo calmo de novo, tá certo? Quando o João Goulart também foi deposto, o CGT convocou uma greve geral, que nunca aconteceu. Não tem mobilização, sabe? Agora, o fascismo tem. Por isso também que não é um populismo. E justamente por ter essa mobilização, como agora fizeram com o Bolsonaro, então, o Bolsonaro está sob prisão domiciliar, não participou da organização diretamente. Eles fizeram as maiores manifestações que tinham logrado fazer nas últimas semanas, nos últimos meses. Não é? Então, ele pode haver, sim. E se você olhar no plano das lideranças, e até para as pesquisas de intenção de voto, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior, eles despontam como candidatos presidenciais viáveis, muito mais do que dispõe a esquerda, muito mais. A esquerda é muito mais dependente da candidatura Lula, é a minha impressão, a minha avaliação, do que o neofascismo da candidatura Bolsonaro. Não é? Depois também o tempo não permite, mas isso tem uma razão também. Né? Uma razão à qual não quero me referir de maneira breve e ampla, porque não daria certo.
Então, eu acho que é possível, sim. A gente consolidou a ideia que não bastaria vencer o Bolsonaro em 2018 para acabar o fascismo, né? Essa ideia veio ganhando corpo na esquerda e está se revelando correta. O neofascismo transcende a figura do Bolsonaro. Sobre a classe média, é da classe média que você perguntou, classes populares, mas você citou os pentecostais, vou fazer uma referência a cada um deles rapidamente. A adesão dos moradores de periferia às igrejas pentecostais e, por intermédio delas, ao neofascismo, representa a maior derrota da esquerda brasileira nas últimas décadas. Nas últimas décadas. Para nós, socialistas, não tem como ficar confortável diante do fato dos moradores de periferia votarem num candidato fascista e, muito menos, imaginarmos que isso está perdido e que não tem como entrar aí. É aí que a esquerda deve e tem que entrar, obrigação política de entrar aí. Né? Então, não é um terreno perdido. Eu sei que você não falou isso, estava se referindo à classe média. Mas tem gente, em certos debates eu percebo isso. Não, nós não perdemos para sempre os neopentecostais. Tem que, em primeiro lugar, criticar o preconceito da classe média católica contra os pentecostais. Esse é um erro a ser evitado. O outro erro é aquilo que atribuíram ao ex-prefeito de Maricá, o Coaquá, que pretendia fazer uma igreja pentecostal do PT. Eu nem sei se isso é verdadeiro. Isso é um erro simétrico e oposto. Não é uma coisa nem outra. É se despir dos preconceitos e militar junto a essa base para trazê-los para uma posição que, em parte, eles já aspiram, que é a do bem-estar social. Né? É falar de emprego, falar de salário, falar de transporte com essa gente. Tudo aquilo que a igreja pentecostal coloca em segundo plano. Né? Então, essa é a situação dos pentecostais, que é a igreja que recruta, cujo perfil de fiéis tem o perfil de população mais pobre das igrejas importantes, atuantes no Brasil. Quanto à classe média, tem muito que pode ser ganho, sim. É claro que tem o topo da classe média, a alta classe média, devido ao seu rendimento, devido à sua ideologia, elitismo, o desprezo pelos trabalhadores manuais, o elitismo, a distância que a separa dos trabalhadores manuais e a aspiração de manter ou aumentar essa distância, tudo isso predispõe a alta classe média para apoiar posições do campo da direita. Mas a classe média é muito grande e muito diferenciada. Tem muito que a esquerda tem muito a conquistar no seio da classe média. Parte dela, inclusive, não está com o neofascismo, não está nem com o neoliberalismo. Está e esteve no campo dos governos do PT. Foi beneficiada por esses governos, com cotas nas universidades, porque quem entra na universidade por intermédio de cota, seja por cota racial, seja por cota social, é o pessoal da baixa classe média. É de classe média. Não é vergonha dizer isso, é de classe média. Trabalhador manual, estrito senso, proletário, é muito pouco que entra na universidade por intermédio com cotas ou sem cotas. Então, a classe média foi beneficiada pela cota nas universidades, pela cota no serviço público, por programas outros do governo. E uma parte dela... Quando tinha as manifestações aqui na Paulista, né, pelo impeachment da Dilma, você ia lá para ficar de longe observando, era a classe média rica que estava lá. E os dados, todos os dados, todas as pesquisas mostram isso. Você ia nas manifestações em defesa do mandato da Dilma, era a classe média também, a maioria. Era a classe média que estava mobilizada de um lado e de outro.
Só que na classe média que ia nas manifestações em defesa do mandato da Dilma, se percebia pela vestimenta, etc., e as pesquisas empíricas mostram isso também, era uma classe média de renda mais baixa, grande parte alocada no serviço público, enquanto aquela a favor do impeachment era do setor privado. Então, a classe média é um campo heterogêneo, com várias camadas, e a esquerda tem, sim, muito que crescer aí, inclusive no Sul e no Sudeste. Não vamos dar as costas à classe média, não. Mesmo que ela não seja, para mim, não é o terreno principal no qual os socialistas devam investir. Então, professor, ao contrário do que vem dizendo Franco Berardi, o Bifo, nós precisamos, para além de solidariedade e alegria, num momento de desesperança total, ainda existe muito campo para a luta política. É isso? Existe muito campo para a luta política e inclusive, o que mais necessitamos hoje é um partido de massa no Brasil. Né? Precisa saber usar as redes, como os companheiros estão fazendo, precisa saber utilizar esses novos instrumentos, tudo isso é decisivo. Mas tem uma coisa muito antiga e que nós não temos mais, que é um partido de massa. E isso é mais importante que tudo, porque as pessoas ficam vulneráveis às redes porque estão desorganizadas. Agora, se você tem um partido com implantação no local de trabalho, no local de moradia, com reuniões regulares de discussão e de educação política, esses trabalhadores não estarão mais vulneráveis diante das fake news, diante das agitações baratas que o campo neoliberal e o campo neofascista costumam fazer. Né? Então, tem sim muito campo para luta e luta à moda antiga. A questão do partido fica para um próximo programa, professor. Muitíssimo obrigado. A entrevista foi realmente esclarecedora. Tenho certeza que Normando compartilha da mesma opinião, não é, Normando? Sem dúvida nenhuma. Muito, muito obrigado, professor. A análise de classe e uma análise cuidadosa, longe do simplismo monolítico, né? É muito pertinente, muito, muito oportuna, muito importante no momento que a gente está vivendo. Agradeço bastante. Muito obrigado. Um grande abraço, Normando. Um grande abraço. Trilhas abraço. Fica por aqui. Volta no próximo fim de semana, sempre aos sábados, às 17 horas, ao vivo, e aos domingos, às 15 horas, de maneira gravada. Um grande abraço. Abraço. Abraço.